Ok, muito bem. Vamos nós, gente, para mais uma aula aí de Direito Penal. Nós estamos tratando do tema pena, mais especificamente estamos falando de pena restritiva de direito. Já demos ideia de algumas noções iniciais acerca do tema. Hoje nós vamos falar das diversas modalidades de penas restritivas de direito. Muito provavelmente deixaremos para amanhã, quando iremos falar de requisitos e forma de aplicação, e esperamos também amanhã falar sobre pena de multa. Pena de multa é um tema curtinho, e provavelmente hoje falaremos dos tipos de pena restritiva de direito, cada uma delas, né, com seus detalhes, com suas minúcias, e na aula de amanhã a gente fala a respeito de conversão. Nós explicamos para vocês na última aula que as penas restritivas de direito, todas elas são aplicadas em substituição à pena privativa de liberdade. Então, na próxima aula, nós falaremos desta substituição, desta aplicação, dos requisitos, da conversão. Hoje, falaremos dos tipos de pena restritiva de direito, ok? Vamos lá. Projetar o slide aqui para vocês. Qualquer questionamento, podem me interromper. Ok, gente. Creio eu que na nossa última aula nós terminamos projetando para vocês o slide. Vocês visualizam o slide aí, né? Sim, sim. Na última aula, na última aula, nós falamos a respeito das modalidades das penas restritivas de direito. Falamos das modalidades das penas restritivas de direito. Olha lá, são elas: prestação de serviço, prestação pecuniária, aqui, isso. Prestação pecuniária, perda de bens e valores, prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, interdição temporária de direitos, limitação de final de semana e multa substitutiva. Correto? Vamos falar a respeito de cada uma delas, com exceção da multa substitutiva, que nós vamos falar da multa substitutiva no fechamento da aula de amanhã, quando vamos falar da pena de multa. Beleza? Por hora, vamos falar aqui das 5 clássicas primeiras: prestação pecuniária, perda de bens e valores, prestação de serviço à comunidade ou entidade pública, interdição temporária de direito, limitação de final de semana. Vamos falar de cada uma delas. Primeira delas, prestação pecuniária. Prestação pecuniária. Artigo 45, parágrafos 1º e 2º do Código Penal. Por favor. Tranquilo, Jorge. Por favor, projetem aqui no chat para mim, por favor. Artigo 45, parágrafos 1º e 2º. Quem me auxilia aí? Aqui nós temos parágrafos 1º e 2º. Aqui o artigo 45, parágrafos 1º e 2º, trata da pena restritiva de direito da prestação pecuniária. Vamos lá. Olha lá. Na aplicação da pena substitutiva prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos artigos 46, 47 e 48. Parágrafo 1º. A prestação pecuniária consiste no pagamento de dinheiro à vítima, seus dependentes ou à entidade pública ou privada com destinação social de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1
salário mínimo nem superior a 360 salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza. Mais uma vez, parágrafo 1º. A prestação pecuniária consiste no pagamento de dinheiro à vítima, seus dependentes ou entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário, nem superior a 360 salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza. Vamos lá, vamos destrinchar o que importa nos parágrafos 1º e 2º que tratam da prestação pecuniária. O que importa? Primeira coisa a saber, a pena de prestação pecuniária, ela é uma pena restritiva de direitos de caráter monetário, de caráter financeiro. É uma pena restritiva de direitos de caráter financeiro. Consiste no pagamento de um valor, correto? Para quem é este valor? Este valor ele é destinado à vítima, seus dependentes ou uma entidade, como consta lá no parágrafo 1º, entidade pública ou privada com destinação social. Então, vejam vocês, o pagamento é para a vítima, dependente ou entidade pública ou privada de destinação social. Por que prioritariamente, esse pagamento deve ser para a vítima ou seus dependentes, vítimas dependentes do delito cometido. Porém, existem alguns delitos em que nós não temos vítima ou dependente específico, como, por exemplo, no delito de formação de quadrilha, associação, né? Associação para o cometimento de crimes. Nós não temos uma vítima definida. Então, neste caso, uma pena de prestação pecuniária pode ser destinada para a entidade privada, entidade pública ou privada de destinação social, correto? Então, primeira observação, é de caráter financeiro. Segunda observação, se destina à vítima ou seus dependentes. E a prestação pecuniária, na verdade, ela tem uma natureza indenizatória. Ela tem uma natureza indenizatória. Com a pena de prestação pecuniária, se quer ressarcir aquele que foi vítima do delito e obteve um prejuízo em decorrência do delito. A pessoa, além de ter sido vítima de um crime, ela sofreu um prejuízo. Para a reparação desses prejuízos, que podem ser de ordem moral, de ordem material ou moral, né? Pode ser um prejuízo patrimonial ou pode ser um prejuízo moral. Em razão deste prejuízo, em razão dessa conduta, ela experimentou um prejuízo e esse prejuízo vai ser ressarcido. Correto? Fixação do valor varia de 1 a 360 salários mínimos. E o que vai balizar? O juiz ele vai se basear em quê para estabelecer 1, 10, 100, 200 ou 360 salários mínimos? O juiz vai se basear no prejuízo experimentado pela vítima. O juiz vai se basear no montante do prejuízo experimentado pela vítima. O que vai guiar o juiz no estabelecimento do valor qual foi o prejuízo da vítima com a conduta criminosa. Correto? E é interessante dizermos que a prestação pecuniária, ela tanto tem este propósito indenizatório, que o parágrafo 2º, vocês viram, no fechamento, no finalzinho do parágrafo 1º, nós temos que o legislador estabeleceu que
o montante, o valor pago será deduzido de montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. Se na conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária, se nessa conversão o juiz estabeleceu uma prestação pecuniária de 100 salários mínimos, ok? Se em decorrência deste mesmo crime, a pessoa entrou com uma ação de indenização, que uma coisa é a responsabilidade penal, outra coisa é a indenização. Se em decorrência deste mesmo delito, a pessoa entrou com uma ação de indenização, e nesta ação de indenização foi estabelecido que a ela deve ser pago 150 salários mínimos, o que o fechamento do parágrafo 1º está nos dizendo é, olha, deste valor da indenização de 150 salários mínimos, vai ter que ser abatidos os 100 que ela já recebeu na condenação criminal. Então, no final das contas, ao invés de receber 150 salários, ela vai receber apenas 50 salários. Ok? O parágrafo 2º, nós lemos o parágrafo 2º, nós vamos ver que, no caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza. Se houver concordância por parte daquele que vai receber o montante, ao invés de ele receber ao invés dele receber um montante, ele pode receber um bem correspondente ao valor. Ele pode, por exemplo, receber um imóvel, ele pode receber um veículo, desde que haja sua concordância, como pena de prestação pecuniária. Correto? A pena restritiva de direito, prestação pecuniária, ela está prevista lá na Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 45. Por favor, aqui. Artigo 5º, inciso 45. Se seria cumulativo, Sofia? Não, não é cumulativo, não. Porque, na verdade, olha só, se a pessoa, suponhamos que a pessoa não preencha os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Suponhamos que a pessoa não preencha os requisitos. Se ela não preencher os requisitos, ela vai receber a pena privativa de liberdade, ela vai receber a condenação criminal, pegou lá 3 anos, e além desses 3 anos, ela vai receber, teve a condenação a 150 salários no processo civil. Vai receber as 2 punições. 3 anos de pena privativa de liberdade, 150 salários mínimos na ação civil. Beleza? Situação 1. Situação 2. Essa pessoa, ao invés de receber os 3 anos de privativa de liberdade, houve a conversão, e na conversão se estabeleceu, converteu-se esses 3 anos em 100 salários mínimos. Prestação pecuniária, pagos para ela, vítima. Se a vítima entra com uma ação de indenização, nessa ação de indenização se estabeleceu 150 salários mínimos, ela só vai receber 50. Estabeleceu 50 salários mínimos, ela não vai receber nada. Tá vendo? Nós temos um abatimento. Ela também não tem que devolver os outros 50, não, porque os 100 recebidos foi em decorrência da pena. Beleza? Vamos lá. Assim, artigo 5º, inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento dos bens, nos termos da lei, ser estendida a seus sucessores e contra eles executados até o limite do valor do patrimônio transferido. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano, assim, e a decretação de perdimento de bens, nos termos da lei, ser estendida aos sucessores e contra eles executados até o limite do valor do patrimônio transferido.
Aqui tem uma observação importante a ser feita. A pena de prestação pecuniária, ela é uma pena. Ela é uma pena. E por ser pena, aqui nós temos... Boa noite, Jequizan. Aqui nós temos a aplicação daquele princípio da intranscendência das penas. A pena de prestação pecuniária, ela é uma pena, e se ela é uma pena, aqui nós temos o princípio da intranscendência das penas. Essa pena de prestação pecuniária, ela não pode ser transferida para os herdeiros, não. Ela não pode ser transferida para os herdeiros. A reparação civil pode ser transferida para os herdeiros. Olha só para vocês verem as minúcias do direito. Nada impede, se a pena de prestação pecuniária, se a prestação pecuniária, por mais que ela seja monetária, se ela é uma pena, vocês lembram, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. E o condenado vem a falecer, esta prestação pecuniária não precisa ser paga, ok? Por ser pena. Porém, se além desta ação penal, se houve a propositura de uma ação civil, uma ação de reparação de danos, mesmo em decorrência, mesmo já estando falecido o autor do delito, eventual condenação de natureza civil, essa sim, persegue o patrimônio transferido e os herdeiros têm que pagar até o limite do valor da herança. Compreendem? Não. O espólio, ele não tem que pagar. Olha só, uma coisa, mais uma vez. A pena de natureza pecuniária, a pena de perdimento de bens é de natureza pecuniária? Ela é de natureza pecuniária, ok. Né? É dinheiro. Porém, ela é uma pena. E a pena não passa da pessoa do condenado. A pena não passa da pessoa do condenado. Correto? Nós temos duas situações distintas. Vou dar um exemplo prático aqui para ficar claro. Vamos lá. Nós temos um crime de dano. Vamos falar de um crime de dano. Pessoa voluntariamente descendo aqui na rua, subiu no passeio e voluntariamente arremessou o veículo dela contra o portão da minha casa e me causou aí um dano, prejuízo, acabou com o meu portão. Beleza? Na ação penal, essa pessoa veio a ser condenada a... Chutando aqui, gente, só para ficar claro o exemplo. Essa pessoa veio a ser condenada a 1 ano de pena privativa de liberdade, que foi convertida em restritiva de direito, na modalidade perda de bens e valores. Foi convertida no pagamento de 2 salários mínimos. 2 salários mínimos, beleza? Simultaneamente, além da ação penal, eu propus uma ação de natureza civil, buscando a reparação de danos. Aqui na ação de reparação de danos, aqui na reparação de danos, eu obtive, uma ação foi procedente e obtive o direito a um ressarcimento de R$5.000 entre danos materiais e morais. 2 salários mínimos no penal, R$5.000 entre danos materiais e morais. Vamos desconsiderar a questão das compensações. O autor do delito vem a falecer antes de pagar a prestação pecuniária e antes de me pagar a indenização devida. Se ele faleceu, o que acontece? Esses 2.000 vão ser transferidos para os seus herdeiros
os 2.000, perdão, os 2 salários mínimos vão ser transferidos para os herdeiros? Não, não vão. Por quê? Porque os 2 salários mínimos é pena, e a pena não passa da pessoa do condenado. E os R$ 5.000 de indenização na ação civil vai ser transferido? Esses sim vão ser transferidos até as forças da herança. Se os herdeiros receberam R$ 2.000 de herança, os 2.000 são meus. Se receberam 10.000, me dão 5, fica com 5. Ok? Não, tem que entrar com a... Nada impede que eles paguem voluntariamente, né? Nada impede que pague voluntariamente. Mas a obrigação de pagar vai ser só se existir a reparação na ação de reparação de dano. Se não tiver essa ação, não tem como obrigá-los a pagar, porque a pena de perdimento, a pena de prestação pecuniária não pode ser transferida para eles, porque é uma pena e a pena não passa da pessoa do condenado. Beleza? Prestação pecuniária, isso. Perda de bens e valores. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º, por favor. A perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-á, ressalvada a legislação especial, em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e seu valor terá como teto o que for maior, o montante do prejuízo causado ou do proveito obtido pelo agente ou por terceiro, em consequência da prática do crime. A perda de bens e valores pertencentes ao condenado, aos condenados, dar-se-á, ressalvada a legislação especial, em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e seu valor terá como teto o que for maior, o montante do prejuízo causado ou do proveito obtido pelo agente ou por terceiro, em consequência da prática do crime. Olha só, gente. No parágrafo 3º, nós também temos uma outra modalidade de pena restritiva de direito. Aqui nós temos a pena de perda de bens e valores. Essa pena também é uma pena de natureza pecuniária, né? Uma pena de natureza financeira, por mais que possam ser bens, mas os bens têm, eles correspondem a um valor. Então, pena de natureza financeira. Qual é a distinção aqui da prestação pecuniária? Na prestação pecuniária, o valor ou mesmo o bem, porque ele pode ser dado outro bem, desde que aceito pelo beneficiário, né? O valor ou bem é destinado para a vítima, dependentes ou entidades. Na perda de bens e valores, os bens são destinados ao Fundo Penitenciário Nacional. Fundo Penitenciário Nacional cuida, né, organiza valores aí voltados para a responsabilização penal, em especial no que diz respeito às penitenciárias, correto? O Fundo Penitenciário Nacional, ele trata de gerir aí recursos voltados para a responsabilização penal. Então, na prestação pecuniária, o montante vai para a vítima, na perda de bens e valores, o montante vai para o Fundo Penitenciário Nacional. O parágrafo 1º fala aí, parágrafo 3º, perdão, ressalvada a legislação especial, porque na lei de drogas, por exemplo, existe a previsão de um fundo específico para o combate ao crime de drogas. Então, se não houver nenhuma ressalva, se não houver nenhum fundo específico, vai para o Fundo Penitenciário Nacional. Agora vejam vocês, como é que se fixa o valor? Como é que se fixa o valor? Fixação do valor. Aqui nós temos, na segunda parte do parágrafo 3º, o seu valor terá como teto o que for maior,
o montante do prejuízo causado ou do proveito obtido pelo agente ou por terceiro em consequência da prática do crime. Terá como teto que o montante terá como teto que for maior o montante do prejuízo causado ou do proveito obtido pelo agente ou por terceiro em consequência do crime. Os valores podem ser distintos? Podem ser distintos. Vamos pensar na situação prática aqui. A pessoa subtraiu um veículo, né? E o veículo subtraído subtraiu um veículo bem antiguinho, o veículo custa ali uns 5 conto, vou subtrair um veículo que custa 5, 10 mil reais, e este foi o prejuízo causado. E utilizou esse veículo para trabalhar como Uber, e durante um ano trabalhou como Uber quase 24 horas por dia, ele e outra pessoa, e conseguiram obter aí, sei lá, 20 mil reais. O que é maior? Maior foi o prejuízo causado ou o proveito obtido? O maior foi o proveito obtido trabalhando com esse veículo. Então, a perda de valor vai ser dos 20 mil. É interessante aqui o seguinte, gente. Uma das consequências da condenação criminal é a pessoa perder o proveito obtido e perder os objetos utilizados na prática do crime, desde que sejam ilícitos, né? Os objetos utilizados na prática e o proveito obtido também são perdidos em qualquer decisão condenatória. A diferença aqui da perda de bens e valores como pena restritiva de direito é que esta perda de bens e valores aqui, ela incide sobre o patrimônio lícito da pessoa, sobre o patrimônio lícito. Pouco importa aquele efeito de perda de bens da sentença condenatória, o efeito natural de toda sentença condenatória, é o proveito ilícito. Lá é o proveito ilícito, não é? Aqui fala-se de proveito obtido pelo agente ou prejuízo causado apenas para fim de sabermos qual vai ser o valor da pena restritiva de direito, perda de bens e valores. Porque a incidência pode ser sobre seu patrimônio lícito. Pode ser que a pessoa, não vamos falar que é crime patrimonial, não, um crime de outra natureza, que não patrimonial, seja uma pessoa que tem dinheiro, né, uma pessoa que tenha dinheiro, este perda de bens ou valores vai incidir sobre o seu patrimônio lícito, correto? Essa aqui é uma distinção da perda de bens e valores. Né, agora, nesse período, nós vamos falar de perda de bens e valores quando a gente for falar lá de efeitos da condenação. Acho que nós vamos falar disso aqui nos 2 outros meses aí que temos para frente. Aquela perda de bens e valores que nós vamos ver lá na frente é diferente dessa aqui, porque essa aqui incide sobre patrimônio lícito. Aquela lá é patrimônio ilícito. Beleza? Da mesmíssima forma, artigo 5º, 45, voltemos a ele aqui. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano à decretação do impedimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas. Da mesmíssima forma, é bom lembrar que o 45 aqui, ele está falando de reparação. Essa obrigação de transferência se refere à reparação civil. A pena de perda de bens e valores, por mais que ela possa incidir sobre o patrimônio lícito da pessoa, trata-se de uma pena, e por ser uma pena, não se transfere para a pessoa dos herdeiros. Beleza? Nem a prestação pecuniária se transfere para as pessoas dos herdeiros,
nem a pena de perda de bens e valores se transfere para as pessoas dos herdeiros. Nenhuma pena se transfere. Tranquilo? Vamos lá. Prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas. Terceira modalidade de pena restritiva de direito. Deixa eu ver aqui, Jequizan. Então, apenas o efeito penal se restringe à pessoa do condenado, ou seja, morre com ele, exatamente. Ao passo que o efeito civil pode ser estendido aos sucessores desde que... Exatamente, Jequizan. Exatamente isso. Exatamente isso. Mas, para que possa existir essa obrigação, nós precisamos da propositura de uma ação de natureza civil. Ela não se dá dentro da ação penal. Por mais que a pena de prestação pecuniária, a primeira das penas que nós vimos, por mais que ela seja direcionada à vítima ou seus sucessores, essa pena não pode ser transferida em caso de morte do autor. Ele não pode ser transferido para os herdeiros do autor. Os sucessores da vítima vão ter que propor uma ação de reparação civil contra os sucessores do autor, buscando o patrimônio transferido. Beleza? Prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas. Artigo 46 e parágrafos. Vamos lá. Artigo 46 e parágrafos, por favor. Artigo 46 é grande. Vamos lá. A prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas é aplicável nas condenações superiores a 6 meses de privação de liberdade. Primeira das situações, então. A prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas. Primeiro, o serviço não é qualquer serviço, né? O serviço ele tem que ser adequado às habilidades, né? A formação daquele a quem é estabelecida a pena. E também ele não tem um propósito de ser um serviço vexatório. Você não quer humilhar a pessoa, né? Botar a pessoa para esfregar o passeio da entrada do fórum, não existe essa possibilidade. É prestação de serviço à comunidade, em especial, como consta aí do próprio 46, em entidades públicas. Agora, no que diz respeito à pena de prestação de serviço à comunidade, nós temos algumas observações. Primeira delas, a pena de privação de liberdade substituída tem que ser, no mínimo, de 6 meses. Ou seja, se foi aplicada a ela uma pena privativa de liberdade inferior a 6 meses, nós não podemos ter a substituição por pena de prestação de serviço à comunidade. Então, primeiro dos requisitos, a pena mínima, a pena substituída, pena restritiva de direitos são sempre aplicadas em substituição, a pena substituída tem que ser de, no mínimo, 6 meses, ok? Esse serviço, ele é gratuito. O serviço, ele é gratuito, está lá no parágrafo 1º. A prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas consiste na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado. A pessoa ela não recebe, isso aqui não é como aquele trabalho, lembra um trabalho lá na pena privativa de liberdade? Quando a pessoa trabalha na pena privativa de liberdade, ela tem direito à remuneração? Aqui não. Aqui a própria pena consiste no trabalho. Aqui, a pena consiste no trabalho, nessa prestação de serviço à comunidade. Então, a prestação de serviço, ela é gratuita. Correto?
Local de prestação. A prestação de serviço da-se em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos ou outros estabelecimentos congêneres em programas comunitários ou estatais. Então, os locais de realização de prestação serão preferencialmente, como indicados aqui, entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos ou estabelecimento congêneres. Pode determinar que a pessoa vá para lá, para uma escola, organizar os arquivos da escola, vai lá, vamos catalogar todos os livros aqui da biblioteca da escola, enfim, um serviço, a prestação de serviço de qualquer natureza. Beleza? Deixa eu ver se tem questionamento aqui, gente. Não, nós não temos remissão, Sandra. Nós não temos remissão porque nós não temos remissão porque a própria pena é o trabalho. A pena é o trabalho. Então, temos essas duas circunstâncias. Não temos remissão e não temos pagamento. Se é muito comum, é muito comum. Pena de prestação de serviço à comunidade é muito comum. É muito comum, sim. Vamos lá. Parágrafo 3º. As tarefas a que se refere o parágrafo 1º serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumprida a razão de 1 hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. Então, se a pessoa já trabalha, já tem o trabalho dela, essa pena deve ser estabelecida de forma a não prejudicar o seu trabalho normal, né? A pessoa, ela é empregada em alguma empresa, é servidor público, enfim, ela tem o trabalho dela, é autônomo, ela tem o trabalho dela, essa pena que lhe for atribuída tem que ser atribuída de forma a não atrapalhar este trabalho. E como é que se faz a contagem? 1 hora de prestação de serviço para cada dia de condenação. 1 hora de prestação de serviço para cada dia de condenação. Uhum. A pessoa não assume essa condição, né? Ninguém fala. Não, a remissão, ela não existe de jeito nenhum, Jixá. Aqui não existe de jeito nenhum na prestação de serviço à comunidade. A pessoa, ela não tem direito à remissão, não, porque a pena é a própria prestação de trabalho, entendeu? E vejam vocês, 1 horinha de trabalho por dia de condenação, está lá. Devendo ser cumprida a razão de 1 hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar o trabalho da pessoa. Então, cá entre nós é mamão com açúcar, né? Nós vamos falar, Sofia, como é que vai ser os requisitos nós vamos falar. Nós vamos falar na aula de amanhã quais são os requisitos para essa substituição. Menor é outra coisa, Fernanda. Menor é outra coisa. Menor é regulamentado pelo Estatuto da Criança e Adolescente, é outra coisa. Isso aqui é aplicação de pena para maiores. Vamos voltar aqui. Parágrafo 4º. Se a pena for superior... Isso. Parágrafo 4º. Se a pena substituída for superior a 1 ano, é facultado ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade. Então, vejam vocês, é 1 dia de trabalho é 1 hora de trabalho por dia de pena. Se a pessoa pegar uma pena superior a 1 ano, é isso que está nos dizendo o parágrafo 1º, suponhamos que a pessoa pegou uma pena de 1 ano e meio, então, 18 meses,
substituída por pena de prestação de serviço à comunidade, ela vai poder cumprir esta pena em menor tempo, desde que não seja em menos de 9 meses, ok? Ela pegou uma pena de 1 ano e meio, privativa de liberdade, 1 ano e meio, 18 meses. Ela pode cumprir a pena em menor tempo. Não é 1 hora de condenação, não é 1 hora de prestação de serviço por dia de condenação, ela pode cumprir em menor tempo, porém não pode ser inferior à metade da pena privativa de liberdade substituída. Não vai poder ser por um tempo inferior a 9 meses, neste caso. Tranquilo? Ele tiver disponibilidade, ele pode trabalhar 2 horas por dia. Suponhamos que mandou o cara para trabalhar lá numa creche, num orfanato, o orfanato não fecha, né? Orfanato você pode trabalhar no domingo, na segunda, feriado, dia santo, todo dia. E a pessoa decidiu trabalhar 2 horas por dia. 2 horas por dia. De forma que ela pegou 1 ano e meio substituído, ela conseguiu cumprir em 9 meses. Ela não pode cumprir em menos tempo que isso. Suponhamos que seja uma pessoa vida boa, que não trabalhe, fala, não, eu dou conta de fazer 3 horas por dia. Não, não pode. Porque não pode ser inferior à metade da pena substituída. Beleza? Interdição temporária de direitos. Terceira espécie de pena restritiva de direito. Interdição temporária de direitos. Olha só, gente, na pena de interdição temporária de direitos, nós temos direitos cujo exercício são temporariamente proibidos de ser exercidos. Temos direitos cujo exercício são temporariamente proibidos, são temporariamente proibidos de serem exercidos. Correto? Quais são essas penas de interdição temporária de direito? Então, mentalizem aí. Pena restritiva de direito se subdivide nessas 5 modalidades, uma delas interdição temporária de direito, e as penas de interdição temporária de direito se subdividem nessas 5 modalidades aqui. O juiz adotará uma ou outra a depender da natureza do delito cometido. Olha lá, inciso 1. Proibição de exercício de cargo, função pública ou atividade pública, bem como mandato eletivo. Se o crime cometido, cuja pena pode ser substituída, e nós vamos falar lá de quais são os requisitos. Se o crime cometido, cuja pena privativa de liberdade pode ser substituída. Se esse crime tiver, por natureza, um delito que foi cometido em razão da ocupação de cargo, função pública ou atividade pública, ou ocupação de mandato eletivo, o juiz pode substituir a privativa de liberdade por interdição temporária de direito. A pessoa, suponhamos que além da pessoa perder administrativamente o cargo dela lá, teve um procedimento dentro do serviço público que determinou a sua exoneração, além desta pena, no processo criminal em que ela foi condenada, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito e estabeleceu, olha, por X anos, você não vai poder ocupar nenhuma função pública. Ou seja, você pode fazer o concurso público, mas você pode até fazer o concurso público, mas você não pode ocupar o cargo público. Então, é uma espécie aqui de pena de interdição temporária de direitos. Proibição, inciso 2, proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público. Aqui nós podemos pensar nos crimes cometidos no exercício da profissão, os crimes cometidos por médicos, por advogados, por engenheiros, enfim, profissões que dependam de habilitação especial no exercício da profissão.
A pena privativa de liberdade para este crime cometido nesta condição pode ser substituída por uma interdição temporária de direitos. A interdição seria a proibição do exercício da atividade por um determinado período. Correto? Inciso 3, suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo. Terceira possibilidade, delitos cometidos na direção de veículo automotor, quando couber a suspensão, né, quando couber a suspensão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, pode-se adotar esta modalidade aqui da restritiva de direito, que é a interdição temporária de direitos, consistente na suspensão de autorização ou habilitação para dirigir veículo. Correto? Inciso 4, proibição de frequentar determinados lugares. Proibição de frequentar determinados lugares, a depender do local em que houve o cometimento do delito. É uma pena restritiva de direito muito criticada, porém existente. Suponhamos que a pessoa tenha cometido o delito em um determinado local público e o juiz pode determinar que naquele local público ele não vai poder mais aparecer por 2, 3 anos, enfim, por um determinado período. Nós vamos falar dos critérios de conversão e vocês vão entender. Inciso 5, proibição de se inscrever em concurso público, concurso, avaliação, exames públicos. Esse aqui é um tipo de pena restritiva de direito, é um tipo de interdição temporária de direitos, voltados em especial para crimes cometidos aí em fraudes, em concursos públicos, fraudes em vestibulares, correto? Crime cometido nessa circunstância, a pena privativa de liberdade, se cabível a substituição, pode ser substituída por uma interdição temporária de direitos desta modalidade aqui do inciso 5. Beleza? Exemplo de qual, Fernanda? Da proibição de frequentar determinados lugares ou proibição de se inscrever em concurso público? Proibição de se inscrever em concurso em determinados lugares. Como eu disse, essa pena é uma pena muito criticada. Ela é uma pena muito criticada pela dificuldade de sua... Parece que fere, professor, o direito de ir e vir, né? Mas isso aí, a pessoa, na verdade, quando ela tem uma condenação criminal, necessariamente ela tem direitos limitados, né? Ela tem direitos limitados. Tanto é que quem recebe uma pena privativa de liberdade está com seu direito de ir e vir atingido. Mas a circunstância aqui de que ela é criticada é a dificuldade de fiscalização. Mas a gente pode pensar numa circunstância a pessoa ter cometido um delito de qualquer natureza, vamos pensar dentro de uma igreja, né? Um delito de qualquer natureza dentro de uma igreja. E aí ser estabelecido a proibição dela frequentar aquele determinado local por determinado período. Enfim, um lugar público de qualquer natureza, até para demonstrar a efetividade da pena. A efetividade da pena. Correto? Muito bem, olha lá. Mais uma vez. Prestação pecuniária, perda de bens e valores, prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direitos e a última das modalidades de pena restritiva de direito, quer dizer, a última não, porque existe a multa substitutiva, mas a multa substitutiva nós vamos falar dela depois. A quinta modalidade aqui, limitação de fim de semana. Limitação de fim de semana.
O 48, artigo 48, por favor, aqui. 48. A limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer aos sábados e domingos por 5 horas diárias em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado. Parágrafo único. Durante a permanência, poderão ser ministrados ao condenado cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas. A limitação do fim de semana consiste na obrigação de permanecer aos sábados e domingos por 5 horas, por 5 horas diárias em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado. Durante a permanência, poderão ser ministrados ao condenado cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas. Vamos lá. Limitação de fim de semana, então, não constitui na prestação de serviço à comunidade, não tem prestação de serviço. Ela é chamada pela doutrina também como prisão descontínua. Por que prisão descontínua? Porque nesses 5 horas nos sábados e 5 horas no domingo, a pessoa tem que permanecer na casa de albergado ou estabelecimento similar, né? Se na comarca não tiver casa de albergado, em outro local determinado pelo juiz de execução, ele tem que permanecer ali por 5 horas no sábado, 5 horas no domingo. Por isso que se fala em prisão descontínua. Não tem prestação de serviço à comunidade, porém, como o próprio o artigo 48 fala, durante esse período podem ser estabelecidos cursos, palestras ou atividades educativas de qualquer natureza. Aqui vale a mesma observação feita para a prestação de serviço à comunidade. Do mesmo jeito que a prestação de serviço à comunidade não gera o direito à remissão, aqui também a limitação do final de semana, ele também não gera direito à remissão. A circunstância da pessoa permanecer durante o período que ele estiver lá, se ele estiver em curso, em palestra ou em atividade educativa, nós sabemos que na remissão lá, a pessoa pode ser beneficiada com uma remissão se ela trabalha ou estuda, não é isso? Aqui, na pena restritiva de direito consistente na limitação de final de semana, é da sua natureza a participação em palestras, em cursos, ou atividades profissionalizantes de qualquer natureza, é da sua natureza essas características. Então, não tem que se falar de remissão neste caso. Correto? Casa de albergado, vocês se recordam que nós falamos lá que a casa de albergado, ela é o estabelecimento onde se dá o cumprimento da pena em regime aberto, não é isso? Vocês lembram? Regime fechado penitenciária, regime semiaberto colônia agrícola ou industrial, regime aberto casa de albergado. Casa de albergado onde a pessoa vai lá apenas para dormir. A limitação no final de semana, quem recebeu esta pena de restritiva de direito de limitação de final de semana, ele deve comparecer e permanecer por 5 horas diárias, né, 5 horas diárias, na casa de albergado. Diferentemente de quem está no semiaberto, quem está no semiaberto dorme na casa de albergado, né, e lá permanece nos finais de semana. Aqui, e quem está em limitação de fim de semana, ele vai na casa de albergado apenas para participar de cursos, palestras ou atividades educativas. Ele não dorme na casa de albergado como aquele que está em regime aberto. Ele apenas comparece à casa de albergado ou outro estabelecimento similar. Ele apenas comparece na casa de albergado ou outro estabelecimento similar para participar desses cursos, dessas atividades.
Eu, inclusive, conversei com um colega meu, ex-colega de faculdade, que hoje é policial penal, a respeito de cumprimento de regime aberto aqui em Montes Claros. Ele falou que o regime aberto, ele, aqui em Montes Claros, ele é cumprido, aqui nós não temos casa de albergado, ele é cumprido no Presídio Alvorada. No Presídio Alvorada aberto, acredito que a limitação de final de semana também seja no Presídio Alvorada, que aqui, assim, o fechado, regime fechado, fica no presídio regional, que aqui nós temos 2 presídios. Nós temos o regional e temos o Alvorada. E regime semiaberto, aberto e feminino é no presídio Alvorada. Nós vamos logo falar, Leandra e Fernanda, nós logo mais vamos falar a respeito de quais crimes cabem essa pena, para quais crimes, mas o critério, aqui vocês vão ver que o critério, o regional só tem homem, que o critério, ele é muito mais um critério temporal, de tempo. Nós já vamos falar aqui logo na sequência. Ele é muito mais um critério temporal do que propriamente da natureza do crime. O que se preocupa com a natureza do crime é esta pena aqui, ó. A pena de interdição temporária de direitos, ela, para aplicação dela, o juiz se pauta pela natureza do crime. Se ele entender, nós vamos ver mais à frente, já fiz referência a isso, que a pena tem 2 propósitos: prevenir e reprimir. Prevenir e reprimir, não é isso? Se o juiz entender que a pena de interdição temporária de direitos é suficiente para prevenir e reprimir o crime cometido, o juiz vai olhar a natureza do crime. Aí, a depender da natureza, ele vai aplicar uma das 5 aqui, interdição temporária de direito. As outras penas, o juiz pauta-se muito mais pela quantidade da pena aplicada e requisitos de ordem subjetiva, que nós vamos falar. A pessoa que trabalha no sábado vai para casa de albergado, você está falando quem está no aberto, né? Quem está no aberto. Quem está no regime aberto, sim. Quem está no regime aberto tem essa obrigação. Se for uma pena de interdição, limitação do final de semana, ele tem que comparecer lá, nesses 5 horas, para se adequar à pena. Se ele trabalha de manhã, ele vai comparecer lá à tarde, permanecer lá essas 5 horas, depois ir para casa e no domingo voltar lá novamente e ficar lá novamente por mais 5 horas. Aqui... requisitos, aplicação. Vamos lá, requisitos, conversão e aplicação. Olha, gente. Permanece fazendo o que na casa de albergado, Fernando? Ele fica fazendo exatamente o que está estabelecido aquele que está com limitação de final de semana. Ele está lá exatamente para participar de curso, palestra ou atividade educativa que for atribuída a ele. Ele vai lá, ele tem o seu final de semana interditado com este propósito. Com este propósito. Aquele que está cumprindo pena nesta modalidade. Aquele que está no aberto, ele tem que simplesmente permanecer lá. Não tem a previsão legal de estabelecimento de atividade para ele, não. Ele não pode sair. Ok? Gente, é o seguinte, os próximos tópicos aqui dizem respeito a... Aqui, vamos lá. Os próximos tópicos aqui, eu vou deixar para explicar para vocês amanhã,
porque diz respeito a requisito, aplicação e conversão. Requisito, aplicação, como é que se faz? Hoje nós falamos a respeito de cada uma das penas, correto? Hoje nós falamos a respeito de cada uma das penas. Amanhã nós vamos falar como que se dá essa conversão, como que se dá a aplicação, ok? Apesar de termos aqui alguns minutos ainda, mas não convém iniciarmos não, porque não vai dar para vermos esses 3 critérios e a gente acaba quebrando a linha de raciocínio. Não convém a gente entrar não, porque são muitos detalhes. Eu vou encerrar aqui a nossa aula, vou encerrar a gravação, vou fazer uma chamada. Espera aí, só um pouquinho. Antes de mais nada, alguma dúvida, gente? Alguma dúvida a respeito aí dessas modalidades de pena restritiva de direito? Alguma dúvida, não? Não? Beleza. Então, vou interromper aqui a gravação.